Olá, hoje conversas com a Mari aqui na natureza, como nós gostamos de estar, porque aqui temos ar puro e hoje está uma manhã deliciosamente agradável. Connosco temos aqui o Paulo Teles, guia de montanha, e que nos vem esclarecer algumas dúvidas que por vezes as pessoas possam ter acerca de como fazer uma caminhada, condições das caminhadas, perigos, prazeres, até que se tem na natureza. Tudo isso nós vamos aqui conversar com o Paulo Teles, que é um guia de montanha muito experiente, talvez a pessoa mais experiente em trilhos aqui da nossa terra. Para nós é um privilégio e espero que estejam atentos. Então vamos dar início, Paulo. Muito obrigada em primeiro lugar. Bom dia. E o dia está radioso, não é? Maravilhoso aqui, o ar puro. E para nós é sempre um bom dia, desde que estejamos aqui nas montanhas e aqui com as abelhinhas a passarem por nós, faz tudo parte, não é? Teles, então como é que nasceu essa vontade de percorrer os trilhos da Madeira? Antes de mais, eu só quero situar as pessoas onde é que a gente está. Nós estamos aqui no Mirador dos Balcões, que é um dos pontos turísticos mais requisitados e com maior afluência dos turistas e também dos locais, porque está inserido na levada da Serra do Faial, que é um dos trilhos mais pequenos que existe na Madeira, com 1,5 km, onde qualquer pessoa pode fazer a sua iniciação nas levadas. Crianças? Crianças, idosos, até os próprios animais, se for o caso disso. Porque, animais tipo domésticos, não é? Os cães e isso, boa. Porque trata-se de um trajeto de 30 minutos ir e 30 minutos vir. Ou seja, estamos a falar de quase de 1 hora. E é um espaço onde a gente pode estar em contacto com a família das laráceas. Uau. Ou seja, é uma concentração da família das laráceas tudo no mesmo local. Onde nós temos o folhado, temos o tilo, temos o vinhático. E fazem parte da Laurisilva. Sim, sim. E eu também, como é que eu ia dizer? A urze, a urze também faz parte, não é? Exatamente. Da Laurisilva. Exatamente. Que é a nossa chamada Erica arbórea, que é responsável por nós termos água aqui na Madeira. Uau. Porque ela capta a água do Portanto, ela faz retenção de água. Exatamente, e depois partilha com as outras árvores e arbustos e flores essa mesma água, criando também ao mesmo tempo uma grande reserva de água, por isso é que nós temos sempre água a percorrer nas nossas levadas. Interessante, também, a forma como as plantas têm um desempenho fundamental na água. Sim, portanto, sim. A natureza está tudo interligada, certo? Sim, a natureza está tudo interligada e como também quem a visita. Porque quem a visita tem que saber respeitar a nossa pegada ecológica, tem que ser meramente só os nossos pés. Convém ter isso em atenção, respeitá-la, não deixando lixo nos cantos, não deixando lixo no meio dela, porque é fundamental. Porquê? Claro. Porque a nível visual, para quem visita, se houver lixo, não é tão esteticamente aceitável. E também porque também demora muito tempo a se decompor, porque, por exemplo, um papel higiênico demora-se quase a volta de 6 meses para se decompor. As pessoas às vezes não têm essa realidade, mas também temos que saber respeitar. Fantástico. Sim, porque às vezes nós pensamos, é um bocadinho de papel higiênico e toca a mandar para a natureza. Errado, não é? É absolutamente errado. Aqui também temos, quando está bom tempo, porque a Madeira é uma caixinha de surpresas, temos 4 microclimas, por isso no mesmo minuto temos sol, no mesmo minuto na outra parte norte podemos ter nublado, e no mesmo local pode haver variações de temperatura e de clima a cada 10 minutos. Ou seja, portanto, nós chegamos aqui com nevoeiro, já apanhamos sol bem quente e neste momento está a subir um nevoeiro denso para este lado. Interessante. Sim.
E este nevoeiro é essencial para a Madeira, porque sem este nevoeiro nós não tínhamos este pulmão, que eu costumo chamar que é o pulmão verde da Madeira. Aqui também podemos observar a Cordilheira Central da Madeira, que é os picos mais altos da Madeira. Lá em cima. Sim, temos o Pico do Arieiro, o Pico Ruivo, o Pico Gato e o Pico das Torres. Ou seja, é um local também usado também para quem gosta de apreciar os pássaros e ter uma certa interligação com eles mesmos. Neste caso, com o tintilhão. Temos aqui à nossa volta. Exatamente, é o tintilhão. Eles andam aqui, então as pessoas, basta estender a mão que eles pousam na mão. Com certeza já viram fotografias Sim, ou vídeos mas sobre isto. convém dar só as sementes próprias para o tintilhão. Tem esse pormenor muito importante. Não convém dar outro tipo de alimento sem ser as próprias sementes para eles. Porque eles já têm a sua dieta própria. Exatamente, e depois provoca também nos próprios pássaros o cancro, que é nas patinhas. Pois, curioso. E então provoca a sua erradicação. Então, se eles alterarem a dieta, podem adquirir doenças. Sim, é muito bonito. Como nós também, quando nos alimentamos bem, também podemos É muito bonito estar com o pássaro na mão, que eles vêm à nossa mão, tiramos a foto, tiramos o vídeo, é tudo muito bonito. Nesse caso, nós não estávamos acostumados a ter tanto turismo na Madeira. E ao ter bastante turismo na Madeira, temos que ter alguns limites. Ou seja, temos que começar a fornecer outro tipo de informação a quem nos visita, a maneira como se procede estar numa levada, como estar no trilho, como eu já falei, da pegada ecológica, a maneira como alimentamos o pássaro. Se não temos o alimento certo, não convém alimentá-lo. Também há certos pormenores que devem ser alterados, mas isso já compete com o nosso governo. Porque... E qual é o pelouro que explora esta parte da natureza, das caminhadas, dos trilhos? É a Secretaria do Turismo? É a Secretaria do Turismo e a Secretaria do Ambiente. As duas têm que estar em correlação. E também saber ouvir quem, na prática, está todos os dias em contacto com ela. Não só quem está nos escritórios, porque quem está em contacto com ela, ou seja, deve ser feita reuniões semestrais para saber o que é que está bem, o que é que está mal. Haver também uma operação imediata também do Instituto das Florestas com os próprios guias de montanha. Porque e tem havido essa interação? Tem havido essa interligação, não a 100%, digamos que a 30%. Tem que haver mais interligação entre os mesmos, porque é assim, nós estamos a trabalhar para o mesmo. Isto é um trabalho de equipe. Sem dúvida. Sim, o trabalho de equipa tem que ser desde a hierarquia mais alta e a hierarquia mais baixa, porque todos têm o seu valor. É lógico. Neste caso, como nos foi apelidado, nós somos as abelhinhas da natureza, porque nós estamos em constante trabalho. Só que as abelhinhas precisam de flores para trabalhar. Lógico. E, ou seja, se não há flores, nós não podemos trabalhar a produzir mel. Ou seja, o mel é o doce. O doce desta ilha é dar um dos maiores prazeres a quem nos visita e que retornem cá novamente. Para nós termos essas flores, nós temos que fornecer outro tipo de trilhas. Ou seja, nós temos neste momento 6.000 e tal quilómetros de trilhos. Perfeito. Na Madeira. 6.000. Numa ilha só tão neste pequenina, momento, não é? Dizem exatamente. Que é pequena, mas que... neste momento só temos 2.130 km que podem ser percorridos como percursos recomendados e percursos não recomendados, mas com alguma limpeza, desmatação. Então os trilhos têm de estar em condições físicas, digamos assim, para que não haja perigos, não é? Sim, porque assim, isto bom, podemos dizer que a Madeira sofreu, aconteceu mais depois do Covid, porque nós não tínhamos este turismo tão massificado. Hoje em dia temos um turismo massificado e um pouco desorganizado, porque também houve certas questões mas isso é normal porque ninguém é perfeito, toda a gente erra.
a gente aprende com os nossos erros. Um dos maiores erros foi a grande concentração de rentacós, que fez com que houvesse uma desorganização total do turismo. Porque nós antes tínhamos uma organização em que os turistas iam em carrinhas, ou em minibus, ou em bus, para os pontos turísticos, ou faziam as suas levadas a partir desses meios de transporte. Hoje em dia, como é mais fácil para um turista vir cá e alugar um carro, ir ou começar a fazer a sua própria levada, nós temos tido alguns problemas, especialmente no acesso ao Pico do Arieiro, que é por causa de fazer a caminhada do Pico do Arieiro ao Pico Ruivo. Há certos pormenores como esse e outros tantos, e mesmo nos turistas, nós temos de ter um certo cuidado a explicar a eles que tem que haver um sapato adequado, ou seja, bota de montanha, para percorrer os trilhos. Tem que haver sempre um bastão, quer seja fácil, quer seja mais difícil. Convém sempre uma segurança no bastão, um casaco, que nunca sabemos qual é a variação de tempo que vai durar. Lógico. Por isso é que daí vem e também acho que deve ser criado mais a informação de que é mais aconselhável e mais seguro ir com guia de montanha. Não convém ir sozinho. Certamente, porque isto é muito importante. É muito importante, porquê? Porque normalmente quem nos visita recorre normalmente ou a uma pessoa que já passou cá ou a uma aplicação que existe na internet, mas nem sempre as aplicações demonstram que o trilho está fechado, ou que está limpo, ou se tem abismos, ou se não tem abismos, e também não demonstra o tempo de retorno, porque nós quando fazemos uma levada, nós temos que saber qual é o ponto de retorno. Se nós demoramos 3 horas para a frente, temos que demorar 3 horas para trás. Lógico, e é preciso saber a hora, porque às vezes, isso já aconteceu comigo, estar num lugar muito distante, ser quase ao fim da tarde, nós estávamos quase a chegar aos nossos carros, não é? Sim, sim. E ainda havia turismo a caminhar, portanto, significava que daí 1 hora estava completamente escuro, noite, é certo? Sim. E eles iam em direção ainda ao foco, ficava ali para aí 1 hora de caminho. Ora, apanhando noite, o caso-me de Figueira, não é? Nada de Figueira, é assim, é por isso que eu digo que deve haver uma restrição e outro tipo de leis, porque assim, ninguém aqui está a impedir que os turistas percorram os trilhos ou as levadas, tudo o resto. O que eu proponho, e quase toda a gente propõe, quem anda na montanha, é que haja, sim, uma maior informação e uma maior fiscalização de quem percorre as mesmas, porque isto é tudo por uma base da segurança, porque, por exemplo, ano passado nós batemos o recorde de, podemos dizer, entre aspas, do Guinness de resgates em montanha, porque a maioria, como eu disse, não vem bem preparada para o mesmo, a nível do sapato, não vem preparada quando é que anoitece, quando é que amanhece, não vem preparada também a que tipo de trilho vai fazer, quantas horas vai demorar. Muito por isso é que eu importante. aconselho sempre a ir com um guia de montanha. E os guias de montanha normalmente fazem o que nós chamamos de reconhecimento do percurso, para ver se há alguma quebrada ou alguma pedra que tivesse, não sei, qualquer obstáculo que esteja na vereda. Costumam fazer isso? Sim, a nível dos percursos recomendados, esse reconhecimento é-nos sempre facultado pelo Instituto da Natureza. Os percursos não recomendados, que é muito aconselhável, os outros já são aconselháveis, mas estes são muito aconselháveis aí com os guias de montanha, nós fazemos um reconhecimento prévio, porque temos que ter como base do nosso trabalho a segurança e depois é o lazer. É lógico. Portanto, segurança máxima. Paulo Teles, como é que nasceu este gosto pela natureza, este gosto de fazer percursos? Como é que foi? Como é que diz lá, como é que partilha connosco, se faz favor. Nós queremos saber isso, não é? Assim,
dada a minha tenra idade, porque assim, não sou muito velho, também não sou muito novo, mas sou dos anos 80. Ok. E nessa altura a Madeira era um pedacinho diferente. As pessoas, por exemplo, têm que ter a noção que a primeira empresa de animação turística na Madeira só surgiu há 28, 29 anos atrás. Ou seja, Portanto, é nós estamos. recente. Exatamente, porque também houve aqui uma mudança do tipo de turismo que nos visita. O turismo que nos visitava de antes era mais sedentário, ou seja, Pô, era mais de hotel? era mais do hotel e de mais dos tours à volta da ilha, não era tanto de caminhada. Era, iam no autocarro, paravam nos pontos Sim, principais, sim, sim. viam os balcões, não, os balcões estamos aqui, também Exatamente. balcões, mas iam tipo assim, paravam no Porto Muniz, viam as piscinas, era assim uma coisa muito superficial e não é assim que se conhece a ilha, pois não. Não, mas naquela altura era o que era o sugerido e o mais Pois. indicado. Claro que eu e outras pessoas que vivem cá, e também dependendo da zona de onde viviam. Eu, por exemplo, a zona onde eu vivia já fui acostumado desde pequenininho, com 5 anos a gente já se tapava água, às 4 da manhã ou às 7 da manhã, Água de água de rega. água de rega. E depois ia-se à serra apanhar lenha, Uau. que era preciso, porque não havia fogões. Então as crianças hoje em dia não têm essas vivências. Não, não tem, Não, não tem. não. Eu tenho a sorte e a felicidade de ter feito isso. Ou seja, nós íamos à serra de manhãzinha, apanhávamos a lenha, apanhávamos as penhas e depois fazíamos a cursa. A cursa é tipo Que giro. o, A cursa. exatamente, é como nós chamamos, agora a palavra vem em inglês, que é o tobogã, mas é o carrinho de cesto do monte. Ou seja, em vez de sentar pessoas, era a cursa é sem o banco e nós punhamos em cima os sacos de terra, que a gente plantava-se as nossas Perfeito. flores, porque qualquer madeirense tem sempre orgulho nas suas flores. Lógico. Nós temos bastantes que são endémicas aqui da Madeira, tanto que é um dos eventos mais procurados da Madeira, que é a nossa Festa da Flor, Pois que é. hoje em dia já é um mês inteiro de celebração. Aham. Antes era só um dia, mas Pois. conforme vão haver Vai mais evoluindo. afluência, vamos aumentando mais a nossa oferta. E então, nessa altura, nós fazemos isso. Ou seja, a cursa, a terra de tuco, que a gente costumava dizer que era do Pinheiro, que era bom para as flores, Lógico que a é. madeira e as penhas. Só que assim, como tudo na vida, as coisas mudam. Uhum. Ou seja, nós na altura também tínhamos bastantes animais na serra. Tínhamos muitas cabras, muitas ovelhas e muitas vacas. Uau. E quase todas as pessoas, minhas vizinhas e a maior parte da Madeira rural, tinha isso. Que era a Quer maneira. dizer que a serra era tipo um meio de subsistência das populações? Sim, Uau. a Madeira era assim, de antes. Nunca ninguém pensou na sua vida que a Madeira fosse uma ilha procurada para fazer percursos pedestres. Ou seja, tanto que em algumas levadas há alguns problemas agora de passagem, porquê? Porque as levadas foram feitas com uma pequena esplanada de vida à volta de 50 centímetros, à volta do metro, porque eram pensadas para que o levador passasse e fizesse a manutenção da mesma. Hoje em dia nós temos a ter tipo um trânsito, podemos dizer trânsito caótico, porque as pessoas ao mesmo tempo querem ir numa direção e as outras vêm numa direção. Nós E não não temos há espaço, como. não há como passar, só parando, em alguns casos é preciso ter cuidado onde se para. Como quando digo isto, onde se para, porque os principais acidentes é onde se para para que as outras pessoas possam e também temos que parar quando fazemos uma foto ou vídeo. Cá está, uma coisa muito importante. Não se pode fazer vídeos e andar, não é? Sim, porque Não é assim, aconselhável. não, porque Cuidado. a nosso país não é regular. Exato. As levadas não foram feitas como foram feitos os nossos pavimentos de casa. Ou seja, nós temos um pavimento irregular das pedras, nós temos um pavimento irregular que é provocado também pelas raízes de algumas árvores. Algumas plantas. Sim.
E é preciso ter algum certo cuidado, porque também algumas pessoas passam constantemente e então vão provocando mais peso em algumas zonas e tanto que há um declive em mais zonas do que outras. Muito bem. Então isso foi uma infância feliz nas montanhas, daí quereres continuar, dar continuidade à ida para as montanhas. Sim. Sentes bem nas montanhas como se fosses uma criança? Lembras-te dos teus tempos de criança em que levavas a corça, ias buscar a terra, as pinhas e as coisas para acender o lume? Nessa altura faziam comida a lenha, não é? Sim, sim. Interessante. E então nessa altura, como quase não havia muitos carros, nós também, ao mesmo tempo que trazia-se a corça, também ao mesmo tempo percorríamos bastante as levadas. E daí veio o conhecimento de bastantes levadas, bastantes trilhos, porque a pessoa também ia à procura de, nós dizíamos da erva, porque também da erva precisa alimentar os animais. Perfeito. E então, desse bichinho, eu não quis modernizar, ou seja, em certa parte modernizei-me. Quando digo modernizei-me, segui um caminho. Visto noutra perspectiva. Sim, mas tendo em conta os conhecimentos que adquiriste quando eras miúdo. Mas nós podemos dizer que quando se gosta de algo, mesmo passado alguns anos, nós voltamos novamente. E isto é a mãe natureza. E a mãe natureza, como o próprio nome diz, é uma mãe, acolhe sempre os filhos quando vão e vêm e também nos protege. Ou seja, basicamente, quando me dizem que isto é o meu trabalho, eu posso dizer que é um trabalho, mas é mais um hobby. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu estou... Não custa nada, não é? Não. Não acordas pensando que chatice, vou trabalhar e... Não. Coisa, porque não. Ao mesmo tempo que eu estou a demonstrar aos turistas a própria madeira em questão, eu ao mesmo tempo estou a rejuvenescer. Porquê? Porque qualquer problema que nós tenhamos, a própria natureza nos cura. É por isso que nós chamamos mãe natureza. Por isso que muita gente, quando chega da caminhada, vem rejuvenescida. Vem com ânimo, com mais ânimo, vem com mais predisposição, melhor, uma predisposição até para trabalhar, para fazer algo, porque já respirou oxigênio, porque já fez exercício físico, parecendo que não, subir, descer, fazer uma caminhada, o nosso corpo está em ação e isso traz vantagens, não é? Sim, agora, traz vantagens. Eu estou aqui a pensar naqueles casos que às vezes acontece das pessoas se perderem, principalmente turistas. O que é que tu tens a dizer sobre isto? É assim, nesse caso dos turistas se perderem, é como eu já disse anteriormente, temos que, é assim, cada um de nós tem que saber os nossos próprios limites. Ou seja, nós podemos ver uma foto, nós podemos ver um vídeo, mas também temos que, todos temos a curiosidade de ver o mesmo, de estar presente, mas também temos que ter a noção como é que vamos chegar lá, quem nos vai levar lá e como é que saímos de lá. E isso é o mais problemático que está a acontecer agora. Por isso é que eu sou apologista, como eu já disse várias vezes, que alguma da nossa legislação tem que ser mudada. Principalmente nos percursos recomendados. E qual é o papel de um guia nessa área da legislação? Porque quem vai fazer a legislação poderá não ter os conhecimentos de um guia de montanha, por exemplo. Que conhecimentos é que terá de ter uma pessoa para fazer uma legislação que esteja a cobrir, portanto, as necessidades dos caminheiros, digamos assim. Sim, a própria legislação diz que a cada 8 pessoas que o guia acompanha, é sempre um guia por cada 8.
Ok, não Isso- pode exceder um número, não pode ir, por exemplo, 20 pessoas. 20 pessoas só com guia não é recomendado. Porquê? Porque cada pessoa tem o seu temperamento, cada pessoa tem o seu modo de andar, cada pessoa tem o seu modo de estar na caminhada. Ou seja, quando eu digo isto é assim, há pessoas que vão pela foto, há pessoas que vão andando mais devagar e há outras pessoas que não respeitam tão a natureza e vão simplesmente porque basicamente querem estar ali. Para convívio. Convívio. Exato. Para convívio. Mas também para convívio também é uma boa opção. Sim, para convívio é uma boa opção. E há uma diferença entre o objetivo dos madeirenses ao fazerem um trilho, uma caminhada ou irem para as montanhas, isso, do que, por exemplo, uma pessoa que venha do estrangeiro. Se há alguma diferença aí nos objetivos, não. É assim, eu posso falar com razão de causa, porque eu, por exemplo, trabalho todos os dias com os estrangeiros e tenho um grupo que de 15 em 15 dias faço caminhadas pela serra. É um grupo misto, que é com madeirenses, nómadas digitais e turistas. Ok. Ou seja, é tipo uma bridge, é tipo uma porta aberta para que as pessoas venham e nesse dia possam ver os circuitos não turísticos da Madeira. Ou seja, porque há algumas pessoas que querem visitar sítios onde não tem muita gente. Uhum. Ou seja, e não tendo muita gente, as pessoas ficam mais felizes. Mas é assim, mas A câmera está um bocadinho. Sim, mas continua. Parece que a câmera escureceu ligeiramente. Mas está tudo bem. e a diferença entre um madeirense e o estrangeiro, podemos dizer que a nível da caminhada, atualmente, não ferindo suscetibilidades das pessoas, o estrangeiro usufrui mais da natureza. É o que eu vejo atualmente. De antes, notava-se algo em contrário, mas acho que durante o Covid, por exemplo, Uhum. muita gente não caminhava e começou a caminhar durante o Covid. Mas depois do Covid deixaram de caminhar, deixaram de ter acesso com a natureza. E é sempre bom ter o nosso acesso, um contacto com a natureza, nem que seja 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, convém ter, porque é sempre bom, é sempre refrescante para a nossa alma vir cá, Lógico. libertar as nossas coisas, Digamos usufruir. que faz bem ao corpo, à mente e à alma. Sim, é tipo, Também as coisas não depois- estão dissociadas. sim, e está também tudo- economicamente é até muito bom, porque pode fazer umas férias cá dentro. Lógico. Porque às vezes há muitos madeirenses que nem sequer sabem quase 90% da ilha, nunca visitaram. Aham. E isso Isso é deve ser verdade. muito assim mudado. Se for mudarem esse comportamento, se calhar podem gostar mais da ilha em questão e esquecer a azáfama do trabalho, do stress da vida. Lógico. Ou seja, e mudando esse princípio, também muda o princípio quando começam a caminhar, começam a admirar mais a natureza. Porque Certamente. é o seguinte, quando o turista vem com a expectativa de visitar, adorar, e o próprio madeirense tem que começar também a visitar e a adorar. Lógico. Porque faz bem, eu também sou adepta de caminhadas, mas acho que sim, que as pessoas devem vir para a natureza, apreciá-la e regenerar um pouco do seu dia a dia, da sua azáfama profissional, porque vir para as serras, para os trilhos, não só para conviver com as pessoas, como muita gente, olha, vou porque preciso de conviver, não só com esse objetivo, mas também com o objetivo de se regenerar, certo? Sim, sim. E é isso. Teles, muito obrigada. Queríamos aqui
uma hora ou mais, porque Ou mais. temos muitos assuntos ainda por falar, mas agradeço a tua presença. Tenho a certeza de que algumas pessoas ficaram elucidadas de como estar na natureza. Isso também era um dos nossos objetivos, amar a natureza. Como é que se diz assim, Teles? Como é que se faz? Natureza para nós é assim. Muito obrigada. Voltamos dentro de dias. Um beijo da Mari.